Tava pra lá pra Malotinho. Ele se batizou mesmo. Mas ele matou mesmo a mãe dele? Meus amigos, um caso chocante que aconteceu agora, domingo dia 13 no Pará. Um jovem de 19 anos de idade estava descendo as águas, se batizando em uma igreja. E dias antes, ele tinha feito uma linda homenagem para sua mãe. E o que surpreende é que, horas depois de ter se batizado, ele teve uma discussão com a sua mãe e acabou a executando com 8 golpes de faca. Ele chegou a ser alvejado pelas autoridades, foi hospitalizado e lá disse que fez o que Deus mandou. Eu quero mostrar isso aqui, alguns detalhes e comentar algo muito sério e grave sobre isso. Tá um vídeo forte. Me ajuda com o teu like para que mais pessoas assistam o nosso conteúdo. E se você ainda não se inscreveu, vem para nossa família, não perde tempo não. Se inscreve aqui no nosso canal para você ficar por dentro de assuntos, temas, notícias que podem ser do teu interesse. Vem para cá. E no final desse vídeo eu vou deixar registrado uma informação muito importante para você que está com a sua renda limitada, nesse contexto de crise e precisa dar a volta por cima. Eu quero te apresentar uma oportunidade muito especial, de forma honesta, de forma segura, que pode não apenas te ajudar, mas também dar possibilidade de você ajudar a sua família. Fica até o final que eu vou te dar todos os detalhes de como funciona e bora lá. Esse caso aconteceu agora, nesse último domingo, dia 13, no Pará. O jovem Igor de Souza Mendes, de 19 anos, estava iniciando um capítulo muito especial na sua vida, que é muito especial na vida de qualquer cristão. Estava se batizando, descendo as águas. E olha só que detalhe interessante. Dias antes, ele estava em um palco de um evento possivelmente promovido pelo ministério do qual ele fazia parte. E ele faz uma forte declaração para sua mãe. Inclusive revela algumas dificuldades que tinha no seu relacionamento com ela, no sentido de demonstrar afetividade, de falar que a amava. E nesse momento ele abre o coração e faz um depoimento de emocionar muitos filhos. É um Igor que nem minha mãe conhece. Mãe, fica de pé aí pro povo lhe ver. Eita, mulher bonita. Eu te amo, mãe. Te amo. Eu falar isso tá parecendo fácil. Mas, cara, nunca falei um te amo pra minha mãe. Minha mãe, a mulher que me criou. Era a maior luta eu falar te amo, mãe. Te amo. E, mãe, eu te amo! E eu, Igor de Souza Mendes, filho de Deus, meu pai, que sempre esteve comigo, eu te convido a ir para... E sem dúvidas, isso é algo lindo de se ver. Um filho externando o seu sentimento pela sua mamãe e descobrindo em tempo o valor que tem uma mãe. Porque infelizmente tem muitos que não valorizam a altura. E só quando perdem é que se dão conta do valor inestimável, da joia que é uma mãe, um pai. Mas quando se dão conta, eles já não estão mais aqui. Mas quando você vê um jovem entendendo o valor da sua mãe publicamente, externando esse sentimento, honrando a sua mãe, isso é algo muito bonito de se ver. E dias após esse episódio, ele desce as águas, ele se batiza, inclusive a sua mãe também estava presente, e o momento do seu batismo chegou até a ser registrado, e está aqui na internet. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora pasmem vocês, mas nesse mesmo dia, domingo dia 13, horas após se batizar, o Igor teve uma forte discussão com a sua mãe. A mesma mulher para a qual ele declarou seus sentimentos, seu amor, que esteve presente prestigiando seu batismo. Ele tem uma discussão com ela, mas tão forte que termina ele desferindo pelo menos 8 golpes de faca contra a sua própria mãe. E segundo algumas testemunhas, ao ele tentar fugir, ele foi alvejado por alguns disparos emitidos pela polícia, que já havia sido acionada. Tem algumas imagens, inclusive, que registraram esses momentos. Tava pra lá pra Malotinho. Ele se batizou mesmo. Mas ele matou mesmo a mãe dele? Eu acabei de chegar aqui. Deram tiro na costa dele. Mano.
tiro na costa do cara, ó. Frente do presídio. O Igor foi socorrido, foi hospitalizado, continua hospitalizado. E antes de eu mostrar para vocês o que ele falou agora, já hospitalizado, a respeito do que aconteceu, eu quero avaliar rapidamente aqui 2 pontos. Primeiramente, eu não vou condenar a igreja que permitiu que ele descesse as águas, mas isso serve de um importante alerta para as igrejas. É importante ter um critério maior na hora de permitir que os fiéis se batizem, porque para se batizar, o fiel tem que ter plena consciência do que isso significa, do que isso representa, deve já estar produzindo frutos de arrependimento, vivendo uma novidade de vida e estar disposto a continuar vivendo nessa novidade de vida. É muito importante as igrejas considerarem esses aspectos. E um outro ponto, a respeito do que explica essa conduta e esse comportamento monstruoso de tirar a vida da sua própria mãe. Tanto é que não foi uma coisa acidental, um golpe desferido de forma acidental, não. Foi pelo menos 8 vezes. Ou seja, de fato, naquele momento a intenção era tirar a vida da mãe. Um comportamento absurdo, monstruoso. E sinceramente, tal comportamento, analisando com o perfil que o Igor ostentava nas redes sociais, na igreja, estava se batizando, parece totalmente incompatível. Mas há 2 possibilidades. Uma de que ele é um rapaz perturbado, mau caráter, que estava enganando as pessoas, a igreja, e que nos bastidores vivia possivelmente uma série de conflitos com a sua mãe, que culminou nessa tragédia. E uma outra possibilidade, que é bem verossímil, é que ele estava sob algum tipo de surto. Eu não sei, porque não foi apontado isso nas informações divulgadas nos portais de notícia, se ele tem um histórico de dependência química ou algum histórico psiquiátrico, porque o que ele vivenciou, o seu comportamento, aparentemente, diante do perfil que ele ostentava tanto nas redes sociais como na sua igreja, e eu vi comentários de pessoas próximas, de parentes e familiares, dizendo que ele sempre se portava como uma pessoa boa, uma pessoa dócil, e que esse tipo de comportamento destoa radicalmente do que ele costumava ser. Então, há a possibilidade de se tratar de algum tipo de surto psiquiátrico. Volto a dizer, não sei se ele tem histórico de dependência química ou algum tipo de histórico psiquiátrico. E o que chega a fortalecer também essa possibilidade é o que eu vou mostrar aqui para vocês na sequência. E lógico, um outro ponto também, que quem não crer na Bíblia, ou mesmo pessoas que creem, mas não gostam muito desse discurso, mas é uma grande verdade que tem que ser falada, é que o diabo é real, o mundo espiritual é real. E por isso a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E quando eu falo isso, algumas pessoas querem distorcer e dizer assim, não, mas o camarada comete um crime e vai responsabilizar o diabo. E não é bem assim. De fato, o diabo é um grande influenciador. Mas o ser humano ele pode ceder à influência do maligno ou não ceder. Então, se o ser humano ele cede à influência do mal, ele é responsável por isso e tem que pagar e tem que responder por isso. Mas ignorar a influência do mundo espiritual não dá. O diabo existe, está influenciando pessoas, e pessoas que dão lugar, de alguma forma, ele entra. E quando ele entra, é tragédia, é desgraça, e o ser humano é responsável pela influência a qual ele cede. Agora, olha só, segundo a informação divulgada nesse portal de notícias que eu irei mostrar na sequência, olha só o que o Igor chegou a dizer já hospitalizado. O portal Giro teve acesso ao boletim policial que descreve com detalhes a ação nas forças de segurança durante a captura de Igor de Souza Mendes, de 19 anos, acusado de tirar a vida da própria mãe, Marília de Souza Mendes, com cerca de 8 golpes na tarde deste domingo, dia 13, em Itaituba, sudoeste do Pará. Segundo o registro, uma guarnição da PM foi acionada por populares por volta das 18 horas e 7 minutos, após o jovem cometer o crime em uma residência localizada entre a 11ª e a 12ª rua do bairro Bela Vista, aos fundos do ginásio poliesportivo de Itaituba. Igor foi localizado correndo com a faca ainda em punho, ignorando as ordens de parada dos policiais. Temendo que ele ferisse outras pessoas, os agentes realizaram um cerco com a viatura e colidiram propositalmente contra o corpo do suspeito, na tentativa de contê-lo. Segundo os militares, mesmo ao chão, Igor reagiu com agressividade.
o que levou a guarnição a realizar um disparo que o atingiu na região do dorso direito. Apesar do ferimento, o jovem seguiu correndo por cerca de 300 metros até a porta da UCR, onde foi finalmente cercado com apoio de populares e reforço das equipes. A faca usada no crime foi apreendida. A unidade de socorro Fogo Zero prestou os primeiros atendimentos, encaminhando o acusado ao Hospital Regional de Tapajós. Aos profissionais de saúde, Igor afirmou que tirou a vida da mãe porque foi Deus que mandou e disse não se arrepender do que fez. Ele será submetido à cirurgia para a retirada do projétil e drenagem pulmonar. O caso segue sob investigação na Polícia Civil de Itaituba. E vocês viram aí, de acordo com as informações desse portal de notícia, que o Igor chegou a dizer para os profissionais de saúde que estavam prestando os socorros para ele que Deus o havia mandado fazer aquilo. Ou seja, me parece que ele estava totalmente fora de si. Ou, como eu disse, ele é um monstro que enganava todo mundo, que talvez até esteja usando esse discurso para enganar as pessoas, querendo transparecer um surto psicótico, ou de fato realmente ele passou por um surto psicótico, que eu acho que é o mais provável. Agora, imagina comigo, quando ele se acordar de fato para a realidade de que ele tirou a vida da sua mãe, a mesma mãe que ele homenageou, que ele honrou, que ele disse que o criou, que estava com ele lá no seu batismo, o acompanhando na assistência, e saber que ele é o responsável, ele tirou de forma cruel a vida da sua mãe. Como é que esse cara não vai ficar? Se realmente se tratou de um surto psicótico, ele vai ficar totalmente arrasado, totalmente despedaçado, e qualquer pessoa ficaria. E olha só, tudo começou com o quê? Com uma simples discussão. É aquilo que a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Uma discussão com a sua mãe, que foi subindo de nível, e aí teve essa escalada tão terrível. Que mesmo que, como eu disse, tenha sido um surto psicótico, mas começou com uma discussão, que poderia ser evitada, né? Mas que triste, gente, que coisa assim, é uma notícia que... Meu Deus do céu. E volto a dizer, como é que vai ficar a mente desse cara, quando de fato ele estiver totalmente fora da influência do surto e ele entender o que ele fez com a sua própria mãe. É isso, o vídeo de hoje. Deixa a tua opinião nos comentários aí. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação e por assistir este vídeo. Deus abençoe imensamente mais você e a sua família. Nesse caso, como você está vendo, a Mari ela fez mais de R$ 2.700 trabalhando em casa. E ela me mandou essa mensagem me agradecendo. Aqui no caso, o Gustavo, ele conseguiu sacar o dinheiro que ele ganhou através da internet e também me mandou essa mensagem me agradecendo. Já a Paola, ela pegou o dinheiro que ela ganhou, foi no supermercado e fez uma compra recheada para casa dela. Isso aqui é uma bênção. E você que acompanha o canal do meu grande amigo e irmão Dionísio, se você tem um celular conectado com a internet, você pode ganhar nessa semana uma renda extra de R$ 500 a R$ 800. Eu sei que esse dinheiro poderia te ajudar. E se você tiver interesse em saber como funciona, é só você clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp que eu vou te mostrar o melhor caminho para você começar hoje mesmo. E você pode ficar em paz porque não é apostas, não é nada que vá prejudicar você, é uma oportunidade de trabalho honesta. Me chama no meu WhatsApp que eu vou te ajudar e vou abençoar a sua vida com um mini curso gratuito de 4 aulas. Tamo junto e te espero no meu WhatsApp.